Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre a introdução à implementação, tá, de máquinas preditivas em Python, tá? Simplesmente o básico do básico que a gente tem que ter para começar a fazer as primeiras implementações no Python, beleza? Então, antes de começar o código especificamente, a gente vai fazer uma geral sobre o que que é um projeto, tá? Assim, o que que seria um projeto completo de uma máquina preditiva em Python, tá? Então, consiste de algumas etapas, tá? A gente primeiro vai ter análise exploratória de dados, tá? Que em inglês fica EDA, tá? Exploration Data Analysis, tá? Vai ser a forma como a gente vai coletar os dados, né? Tipo, que tipo de sensoriamento a gente vai fazer, como a gente vai armazenar esses dados, medições, enfim. Na prática aqui, a gente já vai pegar um banco de dados pronto para começar a trabalhar. Ok. Uma vez feito isso, a gente avança para a parte de Feature Engineering, tá? Não tem uma tradução muito boa para o português, mas a questão aqui é que nessa etapa, uma vez que a gente coletou esses dados, a gente pode pensar em um ajuste que a gente pode fazer em como as variáveis de entrada estão influenciando a nossa saída, né? Será que tipo, é interessante eu colocar uma nova variável para ajustar o meu modelo? Por aí vai. A gente pode fazer isso antes, tá? É uma fase de pré-processamento. A gente vai avaliar a qualidade das nossas variáveis. Ok. Uma vez feito isso, tem uma parte importante, tá? Que é uma parte que a gente vai trabalhar bastante, que é o Feature Selection. Ou seja, das variáveis que a gente tem, nem todas são tão importantes assim. Existem variáveis que são muito, elas têm um índice de covariância muito alto. Ou seja, na prática, essa variável é igual a essa variável. Então a gente pode eliminar uma dessas duas, né? Então, variáveis que têm um grande grau de covariância, a gente pode acabar eliminando para aumentar a, a velocidade do nosso algoritmo, da mesma forma que a gente pode aumentar a precisão do algoritmo, tá? E uma vez que a gente selecionou as variáveis, né, selecionou as features do nosso algoritmo, a gente pode passar para a parte de criação do modelo, tá? Então, em inglês aqui, né, seria Model Creation. E uma vez criado o nosso modelo, a gente vai desenvolver, né? Então, seria um Model Development. Beleza. Essas primeiras fases aqui, a gente vai chamar de pré-processamento, tá? Aqui vai ser o pré-processamento. Pré-processamento. Nesse pré-processamento, é, a gente tem que ajustar as nossas entradas, tá? Por vários motivos, tá? É, vamos dizer que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, com o laço, tá? Na verdade, qualquer modelo que a gente utilize peso em nossas variáveis, tá? O ideal é que essas variáveis elas estejam normalizadas, porque, por exemplo, imagina que eu estou trabalhando com esse banco de dados aqui. Esse banco de dados aqui ele está me dando uma relação da eficiência, né, de um carro em relação à quantidade de cilindros, deslocamento, potência, peso, aceleração, tudo mais, certo? Quando for agrupar todas essas variáveis para relacionar elas e colocar peso em cada uma delas, perceba que a potência e o deslocamento são números muito grandes. Mas não é porque a potência e o deslocamento são números muito grandes que eles são mais importantes ou menos importantes que a aceleração e o número de cilindros, por exemplo, tá? Então, é importante a gente normalizar as nossas variáveis. Tem processos de normalizar essas variáveis. E esse processo de normalização também acelera a convergência do nosso algoritmo, tá? Eu recomendo vocês lerem esse link aqui, tá? Ele é muito simplesinho e dá uma ideia geral do porquê a gente deve normalizar nossas variáveis, tá? Ele dá alguns exemplos aqui, mas de novo, algo bem por cima, só para a gente ter uma noção da importância, certo? Beleza. E como é que a gente faz esse pré-processamento, né? Bom, o Python, né, vai oferecer alguns comandos para a gente. A gente vai utilizar aqui, por exemplo, as transformações, tá? Opa, ficou.
a gente vai utilizar, por exemplo, aqui as transformações. O que essas transformações fazem? Elas vão ajustar, basicamente, a escala da sua variável. Então, a gente pode, por exemplo, a gente pode utilizar o método aqui min-max, tá? Min-max. Ele vai pegar nossas variáveis e colocar todas no intervalo de 0 até 1, né? Ele vai compactar. Tem outros processos aqui, como, por exemplo, o processo de padronização, né? Que seria standard scalar. Que a ideia, basicamente, que ele vai fazer, ele vai pegar, né, o seu ponto e vai, né, substituir pelo seu ponto menos a média dos pontos pelo desvio padrão, né? E a ideia dele aqui, ele vai forçar, né, na mão, no fim do dia, que o desvio padrão entre as suas variáveis seja 1 e a média seja 0. É uma forma aí da gente também normalizar e acelerar nosso programa, tá? Enfim. Outra coisa que a gente precisa fazer nessa fase daqui é o nosso data split. Ou seja, a gente vai repartir nossos dados, tá? Como é que a gente vai repartir nossos dados? Vamos dizer que eu tenho esse banco de dados aqui, tá? Eu tenho um banco de dados aqui. Deixa eu voltar. Imagina que tudo isso daqui é meu banco de dados, tá? O que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que pegar uma parte dele, que vai ser o meu conjunto. Por exemplo, eu posso escolher aqui como meu conjunto de treino e esse aqui como meu conjunto de teste. Por quê? Eu vou pegar esse conjunto de dados para formar uma função preditiva. Uma vez que eu formo essa função preditiva, eu vou testar a acurácia dela com o resto do meu banco de dados, certo? A forma como você divide ele para mais ou para menos, ou subdivisões dentro das divisões, é algo que depende do método que você vai utilizar. Mas a princípio, a priori, a gente tem um conjunto de dados, a gente tem que separar entre o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Beleza? Enfim, a principal função que a gente tem nessa fase aqui é o comando de transformação, tá? A função transformação. E quando a gente vai para a criação do modelo, essa etapa aqui, certo? A gente tem duas funções que a gente vai utilizar. A gente vai ter a função fit. O que é a função fit? Uma vez que a gente tem o nosso modelo, a gente vai pedir para ele se ajustar aos pontos que a gente tem. Então a gente criou um modelo, eu vou pedir, ajuste nos meus pontos x e y, tá? Uma vez que eu tenho esse modelo ajustado, eu vou começar as minhas previsões de fato, né? Então vai ter também a função aqui predict, em que a gente vai passar os nossos argumentos, né, da entrada. Certo? Então, o que isso quer dizer? De maneira bem lúdica aqui, né, o que a gente pode pensar visualmente é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui um gráfico, tá, com um conjunto de pontos. Tem aqui vários pontos, tá? E eu não sei o que acontece para o resto do gráfico aqui, por exemplo. Eu não sei o que acontece depois, tá? Eu sei o que acontece até um certo ponto x0, beleza? Quando eu pedir para fazer o fit, né? O fit desse gráfico aqui, ele vai ajustar, vamos dizer que ele vai ajustar para algo mais ou menos assim, certo? E o meu predict, ele vai meio que seguir essa tendência, tá? A questão é que eu vou tentar prever o que vai ter depois, né? Então, sei lá, ele pode seguir a tendência mais ou menos assim, né? Opa. Qual que é a questão? Aqui, a questão é que eu vou ter outros dados, né? Em que eu vou, né, voltar aqui para validar o meu modelo preditivo. Enfim, a ideia é basicamente essa. A ideia aqui no pré-processamento, a gente vai utilizar transformações para ajustar a escala das features e na etapa de modelo, a gente vai ajustar o nosso modelo e, enfim, ter o nosso predict efetivamente, tá? Beleza, bora começar o código aqui, tá?
Para começar, eu importei a biblioteca Pandas, porque que é uma biblioteca que a gente vai poder trabalhar com o nosso banco de dados, e a biblioteca NumPy, que via de regra a gente vai utilizar para fazer operações numéricas entre vetores, tuplas, etc. Certo? Eu estou usando esse banco de dados aqui, tá? O Auto MPG, e eu vou dizer que o meu dados, né, vai ser a leitura desse banco de dados, tá? Eu pedi aqui para esse aqui é o comando head, que ele vai esboçar as cinco primeiras linhas desse banco, executar aqui e pronto. E agora a gente pode começar um primeiro tratamento, digamos assim, né? Porque repara que a eficiência do meu carro não está ligada nem ao nome nem à origem, né? Eu até poderia fazer um estudo da eficiência dos carros com base nos países, mas a princípio a gente quer saber como a quantidade de cilindros, deslocamento, potência, peso, aceleração interferem na minha eficiência, tá? Aqui seria galões por litro, não sei, milhas por galões, milhas per gallon, isso. Então, o que eu vou fazer é pegar o meu banco de dados e vou eliminar a coluna nome e eliminar a coluna origem, tá? E aí a gente tem essa cara aí para o banco de dados. Um hábito bom, quando a gente está trabalhando, é exibir as informações desse banco de dados. Porque pode ser que, por exemplo, tá, aqui são números, né? Mas vai que na escrita no nosso banco de dados não esteja como números. Então a gente vai exibir isso na informação, certo? Então perceba aqui que a nossa potência está como objeto. Isso não é desejável. A gente quer que a nossa potência seja um número, para que a gente possa operar com esse número, certo? Ver quando é maior, menor, como isso influencia, etc. Então a ideia aqui é a gente pegar a nossa coluna de potência e passar o comando toNumeric do Pandas, tá? Então eu vou pegar essa coluna e vou começar a enumerar, certo? Perceba que aqui eu coloquei um vírgula errors igual a accuracy, certo? Isso aqui é importante porque eu até separei um link aqui, porque isso pode acontecer muito com alguns bancos de dados, tá? Eu vou dar um exemplo aqui do que vai acontecer, por exemplo. Às vezes, né, você vai baixar algum banco de dados e quem sabe por algum erro, quem sabe porque deu alguma imprecisão, deu algum erro de informação mesmo, vão ter algumas strings em lugares não desejáveis. Percebam que aqui tem uma interrogação no lugar da potência. Eu quero eliminar essa interrogação. Essa linha aqui não faz sentido para eu trabalhar, certo? E eu separei esse site aqui, vocês leiam esse site aqui, que ajuda a gente a lidar com esse tipo de problema, tá? Vai que aparece uma letra, né, no banco de dados numéricos. O que que você faz? Você ignora, você apaga? Tem formas de você lidar com isso. O coerce aqui, ele vai pegar tudo que não é número e vai essencialmente transformar em NaN, que é uma sigla para Not a Number, tá? Então, eu passei isso daqui, ele transformou para Not a Number, tá? Eu vou pedir para ele fazer a informação aqui e perceba que tá tudo como número aqui agora, certo? O Not a Number aqui, ele eliminou nessa passada aqui, né? Por isso que ele está identificando como um float. Mas a gente quer eliminar, né, os dados que tem not a number, porque eles não vão ser úteis, eles vão até, na verdade, corromper a nossa previsão, certo? Então aqui eu posso fazer uma contagem, ele vai pegar, eu pedi para ele printar aqui, tá? Tudo que não é nulo, né, ou tudo que é nulo, perdão, e somar. E aí, no caso, ele viu que só existe not a number na potência mesmo. E aí tem um comando para a gente eliminar esses not a numbers, que é o comando drop NA, tá? Então eu vou dizer que o meu dados vai receber agora um novo dados, né? Só que sem as linhas que possuem not a number. Eu vou pedir para ele verificar de novo aqui se esses not a numbers existem. E de fato eles não existem mais. Então agora o nosso banco de dados ele tá limpinho para a gente poder trabalhar da melhor forma possível, tá? Então beleza. Então chegou a hora da gente tratar as nossas variáveis. Beleza. Então vou começar aqui o tratamento. Eu vou dizer que as nossas variáveis de entrada vai ser quem? Vai ser todo mundo, menos a minha eficiência, né? Então eu vou pegar o meu conjunto de dados e vou tirar a minha eficiência, tirar a coluna da eficiência. Então eu peguei a coluna MPG,
né? O x igual a 1. Esse values aqui pega essa coluna e transforma num array numérico do NumPy, certo? Então, aqui é minhas entradas, aqui é minha saída. Vou pedir para ele dar um print aqui só para a gente ver como é que fica. Fica nesse esquema aqui, tá? Aqui são os cilindros, aqui é o deslocamento, aqui é a potência, enfim, por aí vai. Potência aqui? Não sei. A terceira linha isso, potência. Tá. Enfim, agora a gente vai normalizar. Tá? Para a gente normalizar, a gente importa a biblioteca da padronização, tá? Chama essa função aqui do objeto padrão, e eu vou dizer que a minha variável vai receber a mesma variável que eu tinha, só que agora normalizada. E a gente pode ver aqui como é que ela vai ficar depois de a gente passar essa função, né? Perceba que agora o Python aqui ele escolheu um intervalo que vai mais ou menos de -2 a 2, né? E agora que a gente tem essas variáveis normalizadas, o nosso algoritmo ele não será só mais rápido, como vai ser mais acurado também, né? Então, beleza. A gente chegou na etapa de normalizar, então isso aqui está um check. Tem que chegar na parte de dividir os dados agora, né, entre o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Para isso, a gente vai importar outra biblioteca aqui, tá? Pegar a função de train, test, split. Eu já importei o laço aqui, que vai ser a ferramenta que a gente vai trabalhar, tá? O modelo que a gente vai usar. E eu peguei o x de treinamento, x de teste, o y de treinamento e y de teste, e eu vou dividir 33% para teste e 70% para treinamento, tá? Aqui é um grau de aleatoriedade que ele escolhe, então você tem que separar de maneira aleatória o que vai ser teste e o que vai ser treinamento. E aqui é só um detalhe matemático do laço, que no laço você tem que escolher um grau para que um valor para o seu lambda, né? Que você vai escolher vários lambdas e vai ver qual que otimiza, qual que reduz, né, o erro da melhor forma. Aqui eu separei um conjunto de lambdas e a gente vai testar quais deles reduz melhor o erro, tá? Então, eu criei aqui uma tabela de score, porque eu vou usar a função score. A função score é uma forma de você medir a acurácia do seu modelo em relação aos seus dados reais. E aí eu fiz um for aqui. Para L em lambdas, o meu modelo vai ser o laço com o meu alfa igual a L, né? L é um número dentro da minha lista de lambdas. Eu vou fitar esse modelo, né? Eu vou fazer aquele ajuste que eu falei antes, né? Tipo, uma vez com esse modelo, eu vou botar para ele treinar esse lambda no conjunto que eu tenho e eu vou medir a acurácia desse score com base no meu treinamento, certo? E eu vou adicionar essa pontuação à minha lista de score, beleza? E aqui eu vou printar qual que é o meu índice que devolve o meu maior score. Por quê? No caso aqui é o meu primeiro índice, né? Por quê? Porque assim eu consigo dizer qual que é o meu melhor lambda, né? Então, o meu melhor lambda vai ser aquele que devolve o melhor score. Então, né, eu coloquei aqui que o modelo OP seria o modelo ótimo, né? Então, o meu laço vai ser igual a alfa do, do lambda na posição que tem o melhor índice que devolve o meu melhor score. Por exemplo, o meu lambda por exemplo, eu tenho um conjunto de lambdas e tenho um conjunto de score. Cada lambda está associado a um score. O meu score máximo está associado a um lambda. Então, eu vou pegar o índice desse score máximo, que é o índice do meu lambda, e vou jogar para escolher aqui o melhor lambda para o meu laço, certo? Vou de novo fazer o fit para o meu modelo e eu vou predizer o meu modelo agora com base no meu conjunto de teste, tá? E pronto. A gente fez aqui um laço com base no nosso conjunto de dados. Resta-nos agora plotar e ver como é que fica, tá? Aqui é uma forma da gente plotar, tá? Então eu vou primeiro plotar
a primeira coluna do meu teste, ou seja, a parte dos cilindros, e vou comparar com o y do meu teste. Depois, eu vou, de novo, pegar o meu x teste, né, a primeira coluna dos cilindros, só que agora eu também vou printar com o meu y, que vai tentar prever, né, o meu y preditivo. E eu vou fazer isso para todos, né, para cilindro, para deslocamento, para potência e por aí vai. E, executando aqui, a gente vê que a gente tem uma predição razoável, né? De vermelho é o meu laço e de azul são meus dados reais, né? Então percebam que é uma previsão razoável, tá? Então, revisando, o que é que a gente precisa saber mesmo para trabalhar? A gente precisa, vou até pegar um novo desenho aqui. A gente precisa normalizar a variável, tá? Então, tipo, normalizar variável. E para isso você tem o método. Você tem as suas transformations, né? Você tem que fazer o data split. E via de regra acabou, né? O resto, com o seu modelo, você vai ajustar com o fit e vai usar o predict para devolver a saída. E basicamente é isso, né? E tem que usar o pandas para, né, manusear seus dados, né? Manuseio de dados. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente precisa saber. Enfim, a lógica toda é essa, né? Não estou entrando em muitos detalhes aqui, não expliquei direito o que é o laço, não expliquei direito como funciona o score, mas aqui tem até um linkzinho aqui que vocês podem ler também, tá? Em como funciona o score, tá? Essa função score para a gente medir, uma das formas de medir a acurácia do nosso modelo. Enfim, em vídeos futuros eu acho que eu vou apresentar o que que é laço, o que que é regressão, por aí vai, tipo, tudo, quem sabe numa matemática mais profunda, mas a priori esse é o básico de implementação. Então, para implementação, a gente precisa ajustar as variáveis, ajustar o modelo e predizer. Só isso. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.